Porções extraídas do jornal Árvore da Vida. O que Deus uniu. O casamento segundo a vontade de Deus. O princípio da presença do Senhor Jesus. O casamento foi algo estabelecido por Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 18 e os versículos do 21 ao 24. Ele caracteriza a união entre homem e mulher, coberta por princípios fundamentados na palavra de Deus. A palavra princípio significa o que serve de base a alguma coisa. Neste sentido, queremos com este artigo explorar alguns princípios que regem o casamento encontrados na palavra, os quais, uma vez observados, mantêm-no saudável. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, quando quis dar princípio a seus sinais, usou o evento de uma festa de casamento para isso. João 2,11. Em Caná da Galileia, havia duas pessoas dando testemunho de sua união matrimonial. O que era comum em todo o casamento para manter a alegria e a satisfação entre as pessoas era o vinho, o qual não poderia faltar. Este era, sem dúvida, depois dos noivos, o principal motivo para que o festejo se conservasse ativo. Depois de algumas horas, porém, alguém anunciou que faltava vinho. Nessa altura, o principal aspecto da festa findou. Maria, mais que depressa, apresentou a situação ao Senhor Jesus, dizendo-lhe: eles não têm mais vinho. Versículos 3, parte B. A maioria dos casamentos hoje está desta maneira, sem vinho, isto é, sem alegria, satisfação e muito menos amor. Na verdade, essas virtudes existem, mas quando pautadas somente na humanidade, no esforço próprio, são efêmeras e findam. Dessa forma, toda alegria, satisfação e amor existentes no início do casamento findarão algum dia, pois a vida humana, segundo o seu ciclo normal, nos garante que a morte, o fim, um dia certamente chegará. É isso que, na verdade, o texto de João, no capítulo 2, quer nos dizer, que assim como o vinho acabou, a razão do casamento também acaba. A diferença entre esse casamento e os demais é que havia uma pessoa especial nele, o Senhor Jesus. Quando o fim chegou, Maria, uma das convidadas, tinha certeza que esse fim não perduraria, pois o autor da vida estava nele. Atos 3,15. Quando Jesus está em nosso casamento, o que é efêmero passa a dar lugar ao que é eterno, Jesus. 1 João capítulo 5, versículos do 11 ao 12. O que aquelas pessoas, bem como os noivos, precisavam reconhecer é que quando o casamento não tem Jesus, o fim é uma certeza e não uma casualidade. A presença de Jesus naquele casamento fez com que a vida tivesse um sabor diferente, o sabor da eternidade. A alegria, a satisfação e o amor não seriam mais prejudicados pela morte, elemento presente em todas as coisas, inclusive no casamento. Os vestidos e os trajes dos cônjuges um dia envelhecerão, as fotografias perderão seu brilho, os presentes se desfarão, mas quando o amor humano está mesclado ao divino, jamais acaba. 1 Coríntios 13, 8, parte A. Quando o nosso casamento conta com uma base sólida, que é Jesus, temos a garantia que esse casamento jamais acaba, pois tem como princípio e base o amor do Senhor Jesus. Aqueles que conhecem bem o vinho, como foi o caso do mestre Sala, após prová-lo, poderão dizer: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. João 2,10. Ou seja, o vinho que o Senhor Jesus serviu naquele casamento conservou por muito mais tempo do que o primeiro. Sendo assim, amados leitores, um casamento sem a presença de Cristo não terá garantia de sobreviver. Esse é, na verdade, o princípio que necessitamos aplicar a nosso casamento, a presença do amável e gracioso Senhor Jesus. Por isso, se seu casamento ainda não o tem, chame-o hoje mesmo. Chame seu cônjuge para junto de você e digam juntos: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, venha viver em nosso casamento. Não queremos esperar o vinho acabar para perceber que precisamos de você. Antes queremos tê-lo como princípio e a base que sustentam nossa união. Amém. Agora sim podemos dizer: e viverão
felizes para sempre.